E aí galera, como é que vocês estão? Eu tava meio sumido, o canal tá meio parado, mas vai voltar a ter vídeo aqui. A gente vai meio aos trancos e barrancos, mas vai indo como dá. E esse comeback especial tem um motivo. Eu sei que você que tá aí, ó, entediado no final de semana de quarentena, ligou a TV ou o computador na Netflix. E quando você ligou, você viu a indicação de uma produção nova, chamada O Poço. E o que você fez? Você foi fisgado por esse serviço de streaming ardiloso e agora tá com a cabeça desgraçada que nem eu, tentando entender o que você acabou de ver. Então segura na minha mão que a gente vai tentar entender essa bagunça juntos, mas depois da vinheta. Antes de começar, eu vou pedir para você, ó, que caiu aqui de paraquedas, para você se inscrever no canal, para você assinar as notificações, para você me seguir aqui, ó, nas minhas redes sociais. Beleza? Então vamos lá. O que diabos é O Poço? O Poço é um filme espanhol que estreou no Festival de Toronto, inclusive ele levou lá o Midnight Madness e fechou um acordo de distribuição global com a Netflix, que não é boba nem nada, né? Provavelmente você já viu o filme, é por isso que você tá aqui comigo, mas se você ainda não viu e não liga pra spoiler, vamos dar um resumo rapidão. O Poço conta a história de um cara chamado Gorrint. Começa quando ele acorda no primeiro dia dele numa prisão vertical, em forma de poço mesmo, com uma cela em cima da outra. Todas elas têm um buraco no meio, que é por onde desce a comida. A comida que desce é a mesma para todo mundo, ou seja, quem está nas primeiras celas consegue se servir primeiro e comer na quantidade que quiser, o que faz com que quando essa comida chegue nas últimas já não tenha mais nada. Apesar do filme reforçar que se essa comida fosse consumida de forma consciente, teria comida para todo mundo. E tem mais um detalhe, a cada mês os presos são trocados aleatoriamente de cela, podendo subir ou descer. Pois bem, a treta toda é que o filme é muito alegórico. Todos os personagens eles representam ideias, coisas ou engrenagens de um sistema. Apesar de muita gente ter ido pro Twitter falar que achou o filme muito confuso, na verdade ele não é tão difícil assim de entender. O Poço é uma metáfora crítica sobre a lógica individualista que rege principalmente o sistema político, social e econômico capitalista, onde uma minoria tem acesso a privilégios e abusa deles por falta de empatia com quem não tem esses privilégios. Certo? Isso fica claro de modo geral, mas tem várias passagens que reforçam esse ponto. Seja quando o Trimagazzi, o primeiro companheiro de cela do Gorrint, pergunta para ele se ele é comunista e diz que as pessoas de cima não gostam de comunista, ou numa cena mais pro final do filme, quando a gente vê um homem cheio de dinheiro na cama e depois a gente vê esse dinheiro caindo pelo buraco. Eu vou começar explicando os personagens, mas eu vou usar alguns números intrigantes do filme pra gente se guiar também. Ao longo do filme, o Gorrint passa por alguns números curiosos. Ele acorda na cela 48, vai pra cela 171, depois vai pra 33, desce pra 202, depois sobe pra 6 e aí vai até o último ponto do poço, a cela 333. Na sala 48 ele conhece o Trimagazzi, aí ele desce para 171 e lá o Trimagazzi é morto pela Miharu. Na 33 ele conhece a Imogiri e o cachorro dela. Na 202 a Imogiri se mata. Na 6 ele conhece o Bharat e, enfim, eles descem juntos até a 333. Muita gente tem apontado por aí que o Trimagazzi é em vários momentos a representação metafórica de Deus e tem vários motivos para a gente acreditar nisso. É ele quem introduz as explicações sobre aquele universo para o Gorrint e no final Gorrint fica junto do Trimagazzi, deixando para a prisão a sua mensagem, né, personificada naquela menina. É uma relação muito próxima com a relação Deus-Jesus que a gente tem na Bíblia Católica. Mas essa simbologia não é a única, o personagem carrega várias outras. Sobre a treta toda lá do capitalismo, o Trimagazzi é um homem que ele foi enganado pelo sistema e percebeu isso. Ele foi parar na cadeia por conta do consumo excessivo desnecessário. E na cadeia, ele se tornou uma pessoa amargurada porque ele aceitou o sistema e acredita que ele não vai mudar. Aquilo ali é o que é, ele é o status quo também. É Gorrint, Jesus, que vai provar para Trimagazzi, Deus, que a cadeia, a humanidade, tem salvação. Dá para ler umas críticas também ao Deus cristão, como quando o Trimagazzi amarra o Gorrint na cela, na cama dele, para comer a carne do colega de cela, né? É tipo, na Bíblia, Deus é um cara muito impiedoso, né? E ele não parece se preocupar muito em preservar Jesus para passar a sua mensagem. Outro ponto é que o objeto do Trimagazzi é uma faca, né? Uma arma, um objeto letal. Escolha de alguém que, né, é capaz de mandar um dilúvio para acabar com a humanidade, de mandar pai matar filho para provar lealdade, enfim, coisas desse tipo. Para não ficar muito tempo no Trimagazzi, vamos lá para a cela 171, onde o Gorrint estava amarrado pelo Trimagazzi e quando ele começa a ser devorado, ele é salvo pela figura da Miharu. Miharu é uma mulher que desce
na plataforma à procura supostamente do filho, e ela sofre as consequências disso, como, por exemplo, tentativas de violência sexual. Gorant, quando estava lá em cima, demonstra altruísmo e compaixão por ela, e provavelmente é isso que faz com que ela salve ele do Trimagazi lá embaixo. Eu vou pular logo para a cela 33 porque ela tem outra personagem importante, a Imogiri. Imogiri é uma personagem curiosa porque ela é alguém que trabalhou na administração durante muito tempo e ela acredita naquele processo de uma forma muito ingênua, até que ela se depara com a realidade dos presos e coloca suas crenças meio que em xeque. Ela é alguém que durante muito tempo manteve a roda girando porque ela não acreditava que a roda pudesse ser tão cruel com algumas pessoas. Ela passa por um processo de perder a ingenuidade, ficar desiludida e entregar o caminho para o futuro para o Gorant, que é alguém que ela enxerga mais capacidade de promover a mudança do que nela mesma. Nesse ponto, ela e o Trimagazi se transformam em espíritos ou alucinações pro Gorant, e eles ficam funcionando meio que numa dinâmica anjinho e diabinho, sabe? Onde um é o egoísmo, o outro é o altruísmo. Um tá tentando testar ele para ver se ele realmente é capaz de fazer aquilo, e o outro tá empurrando ele na direção do que acredita ser o melhor para o futuro. No nível 6, o mais alto que o Gorant chega, ele conhece o Baharat, que é um homem negro extremamente religioso. De certa forma, ele é um cara puro e ele só quer a ajuda dos outros, mas ele é recorrentemente humilhado. Ao longo do filme, usam a etnia dele para desmerecer as ações dele, ele quase é morto por conta das suas crenças religiosas, enfim, ele acaba sendo uma grande metáfora para a intolerância que impede o exercício da empatia. Mas depois de tudo que passou, o Gorant vê nele um parceiro para promover a mudança, obrigar as pessoas a respeitarem a distribuição de alimentos, impondo um outro sistema no lugar dessa espécie de capitalismo que a gente vê desde o começo. Eles descem na estrutura com a comida e o sistema funciona até certo ponto, só que muita violência tem que ser empregada, então ele não funciona tão bem assim. No meio do caminho eles vão refinando a mecânica, vão vendo que a imposição tirânica talvez não seja o melhor caminho, aquela coisa, né, de os fins justificarem os meios. Aí a gente vê talvez uma alusão às tentativas de implementar o comunismo no mundo, né? Que todas elas fracassaram e se distanciaram do socialismo utópico. Chegando no último nível, bem, 333 é um número muito curioso. Primeiro porque, levando em conta que o sistema distribui, originalmente, né, 2 pessoas por andar, e a gente tem 333 andares, a gente chega no número 666, uma alusão bíblica ao número da besta, ao inferno. Já o número 333, ele é conhecido por muitos como o número dos anjos, então ele faz uma alusão à salvação, à pureza. A ideia do 3, inclusive, ela é repetida na Bíblia infinitas vezes, né? Deus é 3, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eram 3 reis magos, Jesus morreu aos 33 anos. Faz sentido pensar que o número 333 não é aleatório, inclusive pelo que eles encontram lá. Uma criança, uma criatura pura, imaculada, capaz ela de ser a portadora da mensagem. Além disso, tem 3 no filme inteiro, né? Se a gente para prestar atenção, 48, 4 mais 8, 12, 2 mais 1, 3, 171, 7 mais 1 mais 1, 9, 9 dividido por 3, 3. E o que diabos acontece com Gorant? Quando a gente para analisar friamente a trajetória desse personagem ao longo do filme, o Gorant é, de certo modo, um cara puro, um cara bom. Ele não tá ali na cadeia porque ele cometeu um crime, mas porque ele quer se purificar de um vício. Ele é o agente da salvação. E, a princípio, a gente acha que ele é um cara que vê um sistema e quer que a administração mude esse sistema, mas ao longo do filme a gente consegue entender que não é exatamente isso. Ele quer provar para a administração, na verdade, que as pessoas são boas o suficiente para dominar o sistema e fazer bom uso dele, salvando assim todas elas umas às outras. Ele quer salvar todo mundo e não é à toa que toda hora ele é questionado sobre querer ser uma espécie de Messias. Quando ele supostamente se sacrifica no final, é impossível não estabelecer uma conexão com a história bíblica de Jesus Cristo, que morre na cruz para salvar a humanidade, deixando para ela sua mensagem, o cristianismo. A menina resgatada no fundo do poço, ela é uma mensagem para a administração, mas também é uma mensagem de esperança para todos os outros presos na cadeia vertical. Mas o Gorant chegou mesmo no fundo do poço. Existem várias teorias que dizem que ele já tinha morrido ali, depois daquela batalha com o cara que tinha a katana. E um dos motivos para a gente acreditar nisso é que ele vai muito além do que era esperado que fosse o fundo do poço. Nesse ponto da história, vida e morte, fantasia e realidade se misturam muito. E vale lembrar que o Poço é um filme muito metalinguístico. Não é à toa que o objeto que o Gorant escolhe é um exemplar de Don Quixote, um livro onde o protagonista também se confunde muito no que é fantasia e no que é realidade.
Em algumas entrevistas, o próprio diretor do filme fala que ele não acredita que aquele último andar existe, que aquilo ali, na verdade, é uma projeção da cabeça do Gorrint, que já estava morto antes de chegar ali, do que ele acha que deveria ser feito. O diretor disse que ele queria que o final fosse aberto à interpretação para que as pessoas se forçassem a pensar no que aconteceria se o plano funcionasse, qual seria a reação da administração e qual seria a reação das pessoas, que isso operasse no âmbito individual e que cada um pensasse no que viria depois que o filme acaba. No fim das contas, é um convite a todo mundo a repensar as atitudes, a pensar um pouco mais no próximo. Essa é meio que a mensagem que o filme tenta deixar para todo mundo. Eu acho o filme muito bom e muito perturbador, inclusive. Eu fiquei bem angustiado com várias cenas muito escatológicas. Mas eu não acho o filme tão difícil de entender assim como as pessoas têm pintado. A mensagem principal dele é muito clara. A gente vive em um modelo social que não funciona. E ou as pessoas repensam o papel delas nele, ou a gente vai continuar caminhando para a barbárie. Bem, acho que isso já ajuda um pouco, né? Espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho melhor o Poço. Não esquece de se inscrever no canal, de assinar as notificações, de me seguir nas minhas redes sociais. E fica por aqui que já já tem mais vídeo. Beijo e até a próxima.